Bom, galera, bem-vindos à nossa, acho que aula 11, se eu não me engano, aula 11 ou 12. Hoje a gente vai ver um pouco sobre playbooks de cluster e fatias de público, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que significa isso. E para começar essa aula, eu quero começar já mostrando para vocês o que seria um cluster, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. O cluster é basicamente como se fosse uma pizza, tá? Essa pizza aqui mesmo. Então, basicamente, esse cluster significa que cada fatia de público gosta de um tipo de coisa específica, certo? Cada fatia de público se identifica com um tipo de coisa. Então, vamos lá. Vocês, no dia a dia, na rua, vocês se comportam diferente. Um de vocês usa fone de ouvido, outros andam mais com a cabeça para baixo, outros andam com a cabeça mais para cima, e vocês são muito diferentes. Na internet, vocês são iguais, porque vocês pertencem a algum tipo de cluster ou fatia de público, tá? E aqui vocês vão entender o que é a diferença de cluster, fatia de público, persona e etc, etc, tá? Então, para quem é mais júnior, eu sei que isso é muito complicado, para quem já entende um pouco do mercado, já sabe como que funciona. Então, eu vou explicar para vocês a minha maneira que eu penso de como funciona o cluster, tá? Então, basicamente, né, esse playbook é para você entender o conceito da segmentação de público, tá? E aqui você vai aprender a diferença real entre público-alvo, cluster e persona, framework de segmentação em 7 camadas, processo completo de criação de personas baseado em dados reais. Isso a gente já viu um pouco antes, mas eu vou sintetizar em um novo playbook, tá? Então, basicamente, a gente sempre ouve falar sobre o tal do público-alvo, né? O público-alvo nada mais é do que uma segmentação ampla, pouco aprofundada, baseada em grandes grupos. Então, basicamente, é quando a gente vê aquelas pesquisas do jornal, sabe? 40% das pessoas afirmam que a vacina fez mal. E aí é com base nisso. Então, isso é uma pesquisa de público-alvo que as pessoas fazem na rua. Basicamente, o que acontecia? Por exemplo, já sei que então, pouco, eu quero vender um brinquedo. Tá, eu vou atingir o quê? O casal com filhos da classe A, classe B, acima de 40 anos que moram em grandes capitais. E antigamente, quando não existia ainda a internet aqui no Brasil, etc., os métodos de divulgação disso era através de TV, rádio, outdoor, jornal, revista, era assim que as pessoas vendiam antes, tá? Nessas mídias, você não conseguia hipersegmentar. O que acontece? Quando você faz uma revista, você não escolhe o público que compra a sua revista. Quando você faz um jornal, uma TV, é o público aberto, tá? Então vamos supor que tu tem o teu brinquedo, que tu fez um brinquedo novo lá, um caminhão de brinquedo, certo? E esse caminhão de brinquedo, ele vai ser transmitido na Globo, tá? Todo mundo vai ver, desde a pessoa mais velha até a pessoa mais nova. Todos vão ver isso na televisão. Basicamente, tu não consegue segmentar o teu público. Então, mesmo que eles fizessem alguma coisa para público-alvo, era muito ruim de se trabalhar daquela forma, tá? Então, o problema que tinha, as pessoas tinham um achismo muito grande, né? Ó, eu acho que isso aqui vai funcionar para tal público, então vamos fazer assim. Não tinha dados, não tinha validação, não tinha nada, né? Eles não conseguiam mensurar, tipo, da parada de quem viu, quem segmentou, quem se interessou, quem comprou, não tinha dados isso, porque ou era por telefone, certo? Que tu ligava lá, tu quero ligar para comprar, igual lembra da época. Quem aqui é um pouco mais velho aí vai lembrar da Polishop, né? A Polishop, eles faziam a venda lá dos produtos pela TV, e aí é isso, eles não tinham dados de quem comprou, nada. Basicamente era um telefone que a pessoa ligava e comprava os produtos da Polishop. Então, era tudo muito genérico, né? Então, basicamente era um casal com filhos da classe A B. Então, pode ser um casal de 25 anos com bebê, um casal de 50 anos com filhos adolescentes. E aí, basicamente, mano, a pessoa perdia o direcionamento do que ele estava fazendo na campanha. Então, quando a gente tem um público-alvo, é isso que acontece, né? A gente não. Meu microfone tá bom, galera? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, Tá ok, só tô. tranquilo. Pô.
Então, nas antigas, não tinha como a pessoa saber, velho. Tu tinha uma segmentação meio paia e não rolava que você conseguisse entender para quem você estava vendendo. Então, as pessoas só vendiam. Então, investia lá 1 milhão para passar na Globo e o que voltasse é isso, entendeu? Então, a gente não sabia quem que comprava. E aí, com o digital, chegou o marketing digital, chegou a parte de Web Analytics, Google Analytics, coisas do tipo, várias ferramentas que ajudam a gente, né? E de repente você tem acesso à idade, ao sexo, localização, comportamentos e tudo mais, né? Isso com a TV isso era meio que impossível e no digital isso passou a ser possível, tá? E o cluster nada mais é do que uma fatia de consumidor, grupos menores com características parecidas. Então, vamos lá. Enquanto o público-alvo são pessoas que vão ao shopping para comer, os clusters são os veganos, os carnívoros, os vegetarianos, as pessoas sem glúten, os celíacos, coisas do tipo. São pessoas mais específicas de um grupo específico, tá? Vocês conseguem ver a diferença de pessoas que comem versus veganos, carnívoros e vegetarianos. Então, o cluster é isso, a diferença do público-alvo para um cluster é exatamente assim que funciona, tá? Que o cluster funcionava mais do que uma pesquisa de público-alvo, tá? Porque tinha mais relevância, né? A cópia para todo mundo não tinha relevância. A cópia para um cluster específico dá aquela sensação do eu, momento eu, né? Que é isso foi feito para mim, né? O custo de aquisição nos canais de aquisição que as pessoas tinham começou a ficar mais baixo, porque basicamente não desperdiçava tráfego. Então, o que aconteceu? Antigamente era como se você pagasse um cara do panfleto, certo? E o cara do panfleto fica lá no meio do centro da cidade e ele entrega o panfleto para todo mundo para acabar mais rápido, ok? O cluster veio para isso. O cluster veio falar assim, cara, tu vai entregar só para quem tiver de camiseta preta que passar na rua, beleza? E aí o cara ia lá e entregava. Então, basicamente, o cluster veio dessa forma. E com isso, o que mudou isso após essa era de 2010 para frente? 2005, 2008 para frente? Foi a rede de tráfego pago, que é o Facebook Ads, Google Ads, tudo desse tipo, entendeu? Tudo isso aí alavancou as fontes de dados e as fontes de dados conseguiram dar mais dados para os investidores e quem vendia nessa época, já em 2012, 13, tinha custos muito baixos, porque não era normal ainda se fazer anúncio, 2010, ali por ali. Quem pegou essa época foi a época de ouro, tá? E basicamente o cluster funciona porque ele é específico. A conversão aumenta. Você pega a mensagem certa, dá para a pessoa certa no momento certo, que é igual a uma venda, tá? Então aqui eu tenho um exemplo real, né? Público-alvo genérico basicamente seria mulheres de 30 a 45 anos interessadas em emagrecimento. Isso é muito genérico, tá? Porque entre 30 e 45 anos existe uma lacuna gigante, mano. São 15 anos. E 15 anos é um negócio muito doido. Deve escutar o cachorro aí, né? E quando a gente divide em clusters, a gente fala sobre mães ocupadas, executivas fitness, mulheres pós-menopausa, mulheres que têm filhos aos 35 anos, coisas do tipo, entendeu? Então, basicamente, o cluster é isso, tá? O cluster é você selecionar corretamente as pessoas que você está vendendo. E agora a gente cai na parte das personas, tá? Que é o topo da pirâmide, que é basicamente o personagem fictício baseados em consumidores reais. Quem aqui lembra do Bob que a gente construiu? Basicamente, aquilo lá é uma persona. Tá? A gente cria uma persona, a gente tira essa persona do papel, coloca essa persona num papel, ok? E a gente, através do cluster, a gente cria uma persona. Então, se eu tenho um cluster que é uma mãe ocupada de 30 a 38 anos, eu vou lá e vou criar. A Maria tem 34 anos, mora em São Paulo, é casada, tem dois filhos, um de 5 e um de 7, trabalha como. Então, isso aqui eu já começo a dar vida para minha persona, certo? Então, vocês veem como que a parada do cluster e da persona tem diferença também? Então, o público-alvo nada mais é do que algo genérico. O cluster são os dados mais assertivos ali, específicos, e a persona é a vida que eu dou para esse meu público-alvo que eu criei, entendeu? Quanto mais especificidade eu tenho de criar esse público-alvo, mais fácil fica de eu identificar ele, tá? Então, vamos lá. Quando a gente divide isso aqui num framework, certo? As 7 camadas que um cluster pode ter, a gente vai dividir isso aqui em 7 vezes, ok? Que é basicamente o quê? A gente tem a camada 1, que é a demográfica, que vai ser a idade, o gênero, estado, filhos.
escolaridade, localização, profissão, etc. Isso aqui a gente consegue fazer uma pesquisa através de quando a gente tem bastante leads, tá? No começo não vai ser algo muito específico que a gente vai conseguir fazer, a gente vai ser uma coisa mais genérica que a gente vai conseguir achar, porque se a gente não entende do público-alvo, a gente tem que pesquisar, 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 e isso vai entrar lá naquela parte de pesquisa de público, de entender o nicho em 24 horas. Então, lá você vai começar a entender um pouco mais, é, juntando aquilo com esse documento, você vai começar a entender um pouco mais sobre o que são os dados demográficos de uma pesquisa de cluster, né? O que faz as pessoas também se dividirem em clusters ali, né, em fatias, são os interesses. Então, cara, é aquela coisa, tu já viu que o ambiente te molda? Tu vê, tipo, mano, quando tu tá. Eu, por exemplo, eu sou um cara de várias personalidades, certo? Quando eu tô aqui com vocês, eu só falo sobre copy, falo só sobre coisa digital. Na minha vida pessoal, eu nem falo sobre isso, entendeu? Eu nem falo sobre isso. Com os meus amigos, é só tontice, só 18 horas se eu ficar com eles, 19 falando tontice, entendeu? Então ali eu me torno um cara descontraído. Com a minha família, eu sou o cara ali mais, tipo, mais cabeça, que a galera sempre vem me perguntar, ô, tô com esse negócio pra fazer, o que que você acha aqui? Tá, 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 tá. Então eu sou o cara mais conselheiro. Com o meu relacionamento, eu sou o cara mais, tipo assim, não sou tão amoroso, mas eu sou, não é que eu não sou tão amoroso, mas eu sou um cara que, tipo, eu não gostava de carinho. Meu Deus, eu tô nesse negócio que pulou aqui no. Meu Deus do céu, veio um bicho sinistro aqui. Filha da puta, mano. Você é louco. É besouro, No meio não. da Mano, aula. deu um socão no besouro aqui, velho. No meu relacionamento, eu já sou um cara mais tranquilo assim, não gosto muito de. Não gosto muito de carinho e tal, e aprendi a gostar com o tempo, né? Que a minha mulher daqui do lado do Volkswagen não gosta também, né? Então, é isso. Então, basicamente, é o estilo de vida, né? Tipo assim, as pessoas que gostam de tecnologias, e você consegue ver onde isso. Alguém de vocês que fez faculdade? Alguém? Levanta a mão aí, quem fez faculdade. Na Terminou ou faculdade era cursou? onde você. Nas faculdades é onde vocês mais viram o cluster, tá ligado? Que, tipo, ali é onde você via a galera. Por exemplo, os caras de educação física, geralmente, eram os caras fortão, tá ligado? Geralmente tinha uns caras da educação física que era fortão. Você viu um grupinho de quatro malucos com umas cartas de Pokémon na mesa, eu não preciso nem falar de qual que era, tá ligado? Você já sabe de que é. O cluster dos caras era os caras do TI, entendeu? Aí tu via lá os caras com uns óculos, uns cabelos diferentes, um negócio assim, eles eram de moda, entendeu? Então, tipo assim, os clusters é muito fácil de saber. Então, na faculdade é assim. Então, pô, os caras que gostam de academia, andam os caras que gostam de academia. É sempre assim, os públicos são muito, muito iguais, entendeu? Então, é isso. As pessoas se identificam sobre valores, sobre entretenimentos. A galera que, tipo assim, por exemplo, vamos supor, tu começa a praticar um esporte, e aí tu começa a andar com essa galera só fala disso, entendeu? Tu vai lá jogar um futebol com a rapaziada vai falar do quê? Do jogo do final de semana, do Cruzeiro do Corinthians, vai falar ali do negócio. Então, é isso que é um público-alvo. Você, na tua vida, tu pode fazer parte de diversos públicos, entendeu? Basicamente, tipo assim, vamos dizer que a cada lugar que tu vai, tu faz parte de um público, certo? Então, é isso. Publicidade parece com TI, mas tem um pouco de pequeno empresário que parece pessoa de ADM. ADM, ó, vou ser sincero. Quem fez ADM nem sabia o que queria fazer. Sempre me falaram isso. Quem fez ADM nem sabia nem o que queria fazer. Você ADM, os caras que estavam perdidos ali, falaram, mano, vou fazer uma faculdade para meu pai não encher o saco. Sempre me falaram que é isso aí. Se for mentira, vocês me corrigem, tá? Pô, É... Tem um Oi. pessoal, tem um pessoal quando eu estava na faculdade, né? Tipo assim, na publicidade, né? Falar do meu ali. Eu era da fatia do pessoal que parecia com ADM. Aí tinha o pessoal que era os criativos. Criativo era mais parecido com o pessoal do TI. Aí eles gostam de anime, Pokémon, gostava de. Ah, o que mais? Ah, games em geral. É, enfim, era bem nítido, assim, a publicidade era Uhum. dois dividido. Tinha a minha parte, que era parecido mais com a DM, gostava de se vestir mais certinho, e os outros que gostavam de ser mais doidão. Era muito doida a mistura, assim. Não, tipo, a faculdade é ali o epicentro dos clusters ali. Ali tu consegue encontrar diversos tipos de pessoas. Então, basicamente, são os seus interesses também
divido em um cluster, tá? E por que que os interesses importam? Vamos lá. Se você sabe que o seu cluster se interessa por sustentabilidade, entendeu? Você vai incluir o ângulos mais sustentável na copy. Você vai mencionar que o produto é eco-friendly lá dentro da tua oferta, entendeu? Você vai usar linguagens que ressoam esses valores. Então, quando tu conhece o teu público, a tua comunicação tem que ser com base no que eles gostam, no que eles consomem. Então, se ele é um cara mais conservador, por exemplo, vamos lá. A gente está vendendo para o público conservador, que é o público ali de direita, né? Os caras ali mais conservadores, não gostam dessa parada do mundo do jeito que ele é e tal, etc. Eu não vou falar. Então, você vai pegar esse cursinho e esse cursinho bonitinho, você vai fazer a aulinha. A galera não gosta disso, entendeu? Então, a comunicação tem que ser de um jeito. Tipo assim, você tá cansado dessas coisas aí, dessas baitolagens do dia a dia, essas coisas que rola aí na internet, aí, cultura walk, eu tô cansado disso aí. Você quer aprender curso de verdade, você vem comigo aqui que eu vou, entendeu? É o tipo de comunicação que você tem que usar. Então, em cada lugar, você tem um tipo de comunicação para você fazer, certo? E isso, através dos interesses, você consegue identificar. Comportamentos. Então, o que a pessoa faz, certo? Essas pessoas, por exemplo, cara, um nicho de ansiedade. Eu acho que foi o Giovanni que tinha falado na última aula, né? Que ele foi rodar ansiedade lá. O bagulho não deu certo. Por quê? Porque o público de ansiedade, eles não compram online, entendeu? Os caras, por exemplo, eu tenho ansiedade, eu sei como que é ter ansiedade. Eu não vou comprar um curso para fazer aula online para acabar com a minha ansiedade, entendeu? Eu vou querer fazer outra coisa. Então, não é o público que compra online. Então, não tem por que eu fazer um infoproduto para esses caras, entendeu? Diferente do nicho de emagrecimento. Então, por isso que essa pergunta pode ser besta. Ah, mas será que ele compra online ou offline? Não tem como saber. A gente só sabe disso através do quê? Do que vende no mercado. Então, cara, tem gente escalando produto de emagrecimento, infoproduto. Então, eu posso fazer também que tem fatia para isso, entendeu? Agora, eu não achei nenhum de ansiedade, eu quero fazer o meu do zero. Você vai tomar um prejuízo. E é normal que isso aconteça. Eu vou falar para vocês. O meu primeiro produto que eu fiz, só para vocês terem ideia, a minha ideia era genial, entendeu? Na minha cabeça era um negócio assim de outro mundo, lá em 2022. Eu fiz um produto, um PLR, que era para criança com TDAH, que ensinava a mãe a cuidar de criança com TDAH. Só que a mãe não quer infoproduto, a mãe leva no médico, entendeu? Aí que foi que eu fui entender isso. Eu perdi uma grana lascada, mano, testando esses produtos aí, porque eu também queria criar algo revolucionário, entendeu? Então é isso. Eu quero que vocês entendam isso, né? Vocês conseguem entender o público de vocês também. Os comportamentos que eles fazem é também o que faz o tipo de consumo que eles têm, certo? Então, cara, eles são pessoas, tipo, por exemplo, eles já tentaram resolver o problema? Não. Como que é a parada? A menina do chamado passou aí por trás. É ela mesmo, correndo, vocês viram? A menina do chamado passou aqui atrás. Eu tô assustado, mano. Os caras falando na minha hora que fica vendo uns vultos atrás, é que eu vou ver a Giovana que tá aqui deitada no escritório. Então é isso. Vocês estão conseguindo pegar a visão do que é cluster, fatia de público tá mais clara agora? Tem nego que tava travado da cabeça quando tava falando de fatia de público aí. Ficou mais claro agora, certo? Boa, boa. Então é isso. Vamos lá. Camada 4, recorrência, certo? Com que frequência a pessoa interage com a categoria do seu produto? Então, pô, o meu produto basicamente assim, ele é um produto que eu tenho pessoas suficientes para comprar uma assinatura do negócio meu, igual tipo a Netflix. A Netflix, eles só foram atrás de começar a fazer uma plataforma de streaming e assim foram, antes lançaram outras, mas Netflix só foi atrás porque ela identificou uma demanda forte de que as pessoas não queriam só ir no cinema para ver filme. Elas queriam ver filme em casa, certo? Qual que era a frequência que essas pessoas veem filme? Quem aqui tem pai mais velho aí? Quem aqui tem pai, tipo, de 60, sei lá, por aí? Eu tenho. Meu pai tem 70 anos. Então, ó, vou dar um exemplo. Meu pai ele é um pouco mais novo, meu pai e minha mãe. Meu pai eles são um pouco mais novos, eles têm 55, por aí. Mas os meus pais assistem filme todo dia, mano. Entendeu? Então, tipo, eles são assinantes assíduos do Netflix. Eles têm, tipo, eu chego lá, meu pai só me mostrou todas as plataformas que ele tem.
E ele tem uma anteninha lá que ele tem medo da Polícia Federal derrubar a porta dele. Anteninha que tem todos os filmes lá. E aí é o medo da vida dele que a polícia derruba a porta e prenda ele com a da anteninha. Aí, mas ele tem todas as plataformas lá, filho. Eu chego lá, ele tem Prime Video, ele tem não sei o quê, ele tem não sei o quê, ele tem não sei o quê, porque ele é o público-alvo do filme. Então, tipo, eles entenderam, a Netflix e as plataformas entenderam que tem uma demanda para isso, certo? Já, tipo, por exemplo, meu pai não é um cara que vai no cinema, tá? Meu pai, ele é um cara que espera sair na antena dele e querer assistir em casa. Simplesmente é isso. Ele é essa fatia de público. Então, basicamente, quando as plataformas foram entendendo isso, cara, tem caras que estão dispostos a pagar por mês para a gente para conseguir assistir filmes. É a mesma coisa do cara que quer pagar um aplicativo financeiro, entendeu? Quantas pessoas aqui hoje não precisam de uma planilha, alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas pagariam por isso. Então, as pessoas pagariam por isso, faz sentido eu fazer uma coisa de recorrência. Então, a recorrência entra nessa etapa. Pô, a recorrência, só para vocês entenderem, galera, no sábado eu dei uma aula sinistra aqui de recorrência e de back-end, etc. Mas só para vocês entenderem. A recorrência funciona da seguinte forma: vamos supor que tu investe 100 mil esse mês, você conseguiu levantar na recorrência ali os mesmos 100 mil, você conseguiu ROAS 2, certo? No próximo mês, se você não investir nenhum real, no mínimo 30 mil volta para você, através da recorrência, entendeu? Porque as pessoas esquecem. Isso é feito para esquecer. Essas plataformas Amazon, Netflix, tudo mais, que você assina, é feito para você esquecer, tá? Já tô te mostrando o black da vida. Então, quando tu entrar no aplicativo lá, vou pagar aqui os 3 dias, vou assinar os 3 dias de graça, depois ele vai cobrar no meu cartão, aí eu tiro. Aí você esquece, né? E aí eles vão lá e cobram no teu cartão. Só que eles fazem isso com, tipo, 1 milhão de pessoas, entendeu? Então, basicamente, as pessoas baixam o aplicativo que é de graça, né? E aí depois eles vão cobrando no cartão. E aí se tu esquece de cobrar, por exemplo, a Giovana estava com o aplicativo de editar foto, que era R$ 300 por ano, o aplicativo. Ela usou 7 dias, esqueceu de cancelar, cobrou. Pum, não tem como pegar reembolso, porque é recorrência, entendeu? E aí, basicamente, acontece, né? Acontece. Sempre, a gente tem sempre acesso ao PDF, Ana, que a gente mostra no final, sim, tá? Então é isso. O estágio do cliente e tudo mais. Então, por exemplo, a recorrência ela só acontece quando você reconhece o seu público, tá? Não vá colocar recorrência no produto de vocês se vocês não têm noção se o público de vocês compra, tá? Por exemplo, o problema do seu público é um problema pontual, ele não vai pegar recorrência, entendeu? Agora, uma coisa que incomoda ele todos os dias, a facilidade dele pegar recorrência é bem melhor, entendeu? Então, por exemplo, a diferença que você tem de um cliente novo para um cliente recorrente é que, por exemplo, o cliente novo é mais difícil de você fazer ele acreditar em você. Vou dar um exemplo aqui, tá? O nosso amigo lá que eu falei no grupo que pediu reembolso. Ele tinha me chamado já, certo? E ele falou, cara, esse sprint que você tá postando é verdade? A galera tá sendo contratada mesmo? Eu falei, mano, você tá perguntando isso ou você tá brincando comigo? Aí ele falou, não, é verdade mesmo. Eu falei, por que que eu ia mentir sobre isso? Aí ele, porra, que eu já comprei um monte de curso, tal, 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 então tem que fazer a prova social, que eu estava mostrando prova social. Aí eu dei a garantia. Falei, mano, se você não gostar, você só perde o reembolso, mano, tá ligado? E aí ele foi lá, ele falou, mano, eu vou dar aula, eu vou dar vídeo, não sei o que, não sei o que, enfim, pediu reembolso. Então, cliente novo é muito mais difícil de eu conquistar ele, né? Eu tenho que dar garantia, prova social, etc, etc. O cliente que ele já é da recorrência, se ele tem um produto seu, é muito mais fácil você conseguir vender novas ofertas, fazer upgrade, fazer clube de fidelidade, é por isso que muitas pessoas, mas ele tava certo, ele falou que eu ia lembrar dele, né, pô, mano? O cara foi o cara era, eu acho que ele tinha, como chama aquele filme, mano? Fragmentado, tá ligado? O cara é fragmentado, mano. Você vai lembrar de mim, mano. 23,59, você vai lembrar de mim, você vai lembrar do meu nome. 00, o cara foi lá assim, ô, mano, preciso do reembolso, minha mulher brigou comigo, mano. Eu falei, caralho, mano. Pega o reembolso aí, mano. Pega o reembolso aí. Aí, tipo, basicamente, o cliente recorrente é muito mais fácil tu vender para ele. Por exemplo, igual eu expliquei para vocês aqui no sábado. Eu tenho certeza que dos 100 alunos que eu tenho, que estão fazendo parte da formação, que são só 50 que vêm na aula ao vivo, que é isso que eu não entendo, né? Dos mais de 100 alunos que eu tenho aqui na formação, eu tenho certeza que se algum dia eu abrir um outro produto meu, por exemplo, vou dar um workshop
focada agora só em quem quer virar Cop Chief. Tenho certeza, velho. Entendeu? Que 50%, 80% das pessoas vão entrar no meu produto, porque vocês já são meus clientes, vocês já me conhecem, vocês sabem da qualidade da minha entrega. Então, quando tu tem um produto muito bom e tu quer fazer recorrência, isso vai te ajudar também a identificar no cluster. Mas é o que eu falo. O que isso tem a ver com o cluster? Porque tu tem que identificar se o teu público pagaria por isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu colocasse para vocês uma plataforma, certo? Uma plataforma onde vocês vão ter acesso às copies que eu escrevo, às copies do meu time, acesso a todas as vagas exclusivas que eu não soltaria, vocês comprariam. Eu sei disso, entendeu? Porque eu conheço vocês, certo? Eu conheço o meu cluster. Então, basicamente, eu tenho que entender a necessidade de vocês. Por exemplo, vou dar um negócio um exemplo da comunidade do Gabriel Figueiredo. Alguém aqui é editor lá do Gabriel Figueiredo? Alguém aqui já veio de lá? Ó, o Miguel, ali, a galera ali. Só para vocês entenderem, então. O Gabriel lançou uma ferramenta lá agora que é basicamente um programa de gestão. Esse negócio de gestão é exatamente aquilo lá que, por exemplo, o cara coloca o valor que ele recebe lá da demanda, entendeu? O cara coloca, por exemplo, esse mês aqui vou cobrar tanto. O Gabriel fez até uma ferramenta lá, tipo assim, o cara cobra quanto por minuto? Eu cobro 20 por minuto, entendeu? Aí tu coloca o valor lá, já ele calcula o valor que tem que cobrar na VSL, DR Studio, exatamente. Ele entendeu a dificuldade que o público-alvo dele tinha e ele fez uma ferramenta para vender para os caras, mano. Então, basicamente é isso, certo? Pô, eu não sei quanto que eu cobro por copy, então eu vou lá e vou colocar, tipo, essa copy tem quantas palavras? Tem 1.000 palavras, então 1.000 palavras tu cobra tanto, entendeu? Então, basicamente é isso que o Gabriel fez, ele identificou a parada porque os editores começaram a ganhar dinheiro, mas não conseguiam administrar as demandas, e aí basicamente eles foram lá e colocaram lá, ele fez lá e fez esse aplicativo, então a recorrência só acontece quando tu conhece teu público-alvo. Ficou entendido isso? O pessoal aqui vai começar a criar funil? Beleza. Ocasiões, tá? Em que momento a pessoa compra e usa seu produto, tá? Vou dar um exemplo. Janeiro, no Brasil, para frente, é o mês do quê? É o mês do verão. Então, é muito mais fácil as pessoas começarem a fazer ofertas sobre emagrecimento, sobre renovar de vida, mudar de vida, esperança. Então, janeiro e fevereiro ali é os meses que a galera mais compra. São produtos sazonais. Assim como no mês de abril e março ali é onde a galera mais compra ovo de Páscoa, compra outras coisas. O quê? O que é isso aqui, mano? Nossa, eu nem vi ele, mano. Eu besouro sinistro aqui, mano. Eu vou continuar dando aula aqui. E é isso. Então, são os produtos sazonais. Você tem que entender que, por exemplo, se tu tá fazendo um produto de Páscoa no Natal, qual que é a chance de vender? Mês de carnaval para fazer loló. Esse cara... Mano, o pior é que eu não sei se é uma barata não, viu, Selma? Eu tô pensando aqui, tô ignorando ela por enquanto. Então, não tem por que eu fazer um produto que não vai atingir o meu público-alvo naquela parada. Então, por exemplo, cara, exemplos de coisa que vendem. Gravidez vende o tempo todo, aniversário vende o tempo todo. Então, por exemplo, se o cara monta uma loja no centro da cidade que vende produtos para festa de aniversário, ele tem que estar ciente que vai vender todo dia. Porque todo dia tem pessoa fazendo aniversário, todo dia tem pessoa nascendo, todo dia tem vela, todo dia tem coisa, bolo de aniversário, todo dia isso sai venda. Então, por isso que é normal tu ir no mercado e ter bolo de aniversário lá, tá? Então, as ocasiões também são muito importantes para a gente conseguir fazer venda. E a camada 6 é o financeiro, certo? Qual que é o poder de compra do meu cluster? Por exemplo, o meu cluster é da classe C. Eu consigo vender um produto até R$ 1.000, R$ 2.000 ali. Porra, eu tô vender high ticket, vou vender uma mentoria sinistra, por exemplo. Alguém aqui já foi ou já participou de alguma das palestras do Joel J, Érico Rocha, Marçal, alguém aí já foi? Só para tu entender, esses caras fazem uns pitch sinistros lá, né? Eles fazem uns pitch de 30 mil, 50 mil, 120 mil, 150 mil, um mastermind, essas coisas assim.
Então, eles fazem isso porque eles identificaram o público-alvo deles, que é a questão financeira da galera que vai lá. Muitas pessoas são empresários, e as pessoas estão dispostas a pagar isso para se conectar, entendeu? Por exemplo, lá em 2020, existia uma parada aqui na internet. Quem aqui conhece o Ryan? Ryan Santos. Hoje o Ryan faz uns vídeos na internet. Vocês estão tudo dando risada do Ryan, né? Mas o Ryan é antiga. O Ryan, ele tinha um negócio na internet chamado Sub-20, Sub-25, entendeu? Ele tinha umas paradas dessa forma aqui na internet. E ele cobrava, mano, 50 mil, 25 mil pra galera entrar num grupo de WhatsApp, tá ligado? E aí começaram a fazer umas casas desse Sub-25, Sub-19. Então, tipo, mano, começou a ficar muito famoso, mano, o bagulho, tá ligado? Então, tipo, a galera esperava ele lançar o Sub-25 porque eles queriam se conectar. Porque a melhor forma de você se conectar com as pessoas que tinham dinheiro igual você era estando num grupo que as pessoas estão dispostas a pagar 50 mil. Então, se o cara pagou 50 mil para estar num grupo de WhatsApp, esse cara tem dinheiro igual você para se conectar e fazer a mesma coisa. Então, basicamente, o financeiro do seu público é muito interessante, porque se o Ryan não conhecia esse tipo de público dele, ele não teria vindo desses grupos também, entendeu? E acontece muito fácil isso, certo? Acontece muito fácil, porque hoje em dia, só para vocês terem ideia, tem pessoa que paga 150 mil para participar de um jantar com o Pablo Marçal, entendeu? Tipo assim, só pra vocês terem ideia que um negócio é cabuloso, velho. A galera tá disposta a pagar muito dinheiro por acesso, por network. Então, mas eu tenho certeza, 150 mil para ser esculachado. Eu tenho certeza que se eu chegasse para vocês, por exemplo, e cobrasse um ticket de 100 mil, eu sei que muitas pessoas não têm acesso. Talvez um cara teria ali, um, dois caras, entendeu? Teria para fazer. Mas eu sei que, por exemplo, vocês não são o meu público high ticket ainda, né? Se Deus quiser, vocês vão ser. Mas ainda vocês não são o público que eu vou cobrar 100 mil. Então eu tenho que ter o discernimento de conhecer o meu cliente. Eu sei que é uma coisa tipo, se eu soltar produto de 1497, 1997, essas coisas assim, vocês são, por exemplo, pessoas que entrariam. Mas se eu for cobrando tudo um ticket muito caro, as pessoas não entrariam. Então eu tenho que conhecer o meu público antes de ofertar um produto para ele também, tá? E a psicográfica, que é basicamente a mais importante. O que se passa na cabeça da pessoa. Então, é aquilo que a gente viu, né? Da pesquisa de público. A gente entender o que a pessoa faz, a gente encarnar a persona. Então, isso faz com que a gente consiga entender muito mais o nosso público, nosso público-alvo, nosso cluster, nossa persona, e etc. Entendeu? Com o Marçal até de graça é caro. Porque, basicamente, a psicográfica é a mais importante. E por que isso? Porque você pode ter duas pessoas com a mesma demografia, os mesmos interesses, o mesmo comportamento e a mesma renda. Mas, psicologicamente, mais psicográfica diferente. Então, precisam de copies completamente diferentes. Então, basicamente, vamos supor, tá? Vou comparar duas pessoas. Vamos pegar aqui duas pessoas da nossa formação. A Jéssica já é copy, tá ligado? Foi lá, desenrolou, entrou em operação, subiu, virou copy pleno, copy pleno tá lá forte. E nós temos o Giovanni. Giovanni é o nosso cunhudo. Giovanni tá lá, comprando curso, tomando rabo, se ferrando, tá ali o tempo todo, correndo atrás, etc, etc. Mas, por exemplo, eles podem ter o mesmo interesse, o mesmo comportamento, às vezes até a mesma renda, entendeu? Só que cada um está numa etapa diferente. Então, vocês entendem que, por exemplo, quando eu vou me comunicar com o cara para falar, por exemplo, vou dar o exemplo do emagrecimento. Quando eu vou me comunicar com o cara que Giovanni versus 30 vendedor de curso me pegou, mano. Desculpa aí. Quando eu vou falar com as pessoas, a comunicação é diferente. Então, por exemplo, no emagrecimento, quando eu vou me comunicar com um cara que está preocupado com a barriga, é diferente de eu me preocupar, de eu me comunicar com a mulher que está preocupada com a barriga. São dois exemplos muito diferentes, entendeu? Então, é isso que eu falo para vocês. Essas camadas são muito interessantes e inteligentes para vocês começarem a usar, tá? Aqui eu deixei um exemplo completo de um cluster, vocês podem olhar depois, tá? E é isso. E aí a gente vai cair naquela parte, certo? A gente tem, então, a criação de personas, tá? Baseada em dados. Então, do cluster para persona. A gente agora tem dados quantitativos, dados qualitativos, que é com as pesquisas que a gente fez, e a persona. E a gente tem, eu deixei um template de persona aqui, que é basicamente um pouco igual ao que a gente tinha feito lá na questão do Bob, tá? Vou pular isso aqui, porque vocês já têm. Isso aqui eu só repeti para quem ainda não tinha visto, certo?
E aqui eu deixei um exemplo de persona, igual eu tinha feito na aula do Bob. Então, se você não viu a nossa aula de entendendo o seu nicho de pesquisa de público, volta lá e vê aquela aula, porque ela foi muito interessante também, tá? Essa parte aqui eu vou dar uma pulada para a gente conseguir cair aqui na parte 6, certo? Então, como a gente pode testar e otimizar os nossos clusters, tá? Identificar qual cluster está convertendo melhor. Então, eu vou cair um pouco aqui na parte de tráfego, tá? Para as pessoas que não entendem, me pediram isso, me pediram para falar um pouco sobre CPA, sobre CTR, sobre CPC, e eu vou passar bem por cima disso, porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso também, tá? Então, vamos lá. Quando a gente identifica um cluster, a gente pode fazer o quê? Criar variações do anúncio, que é basicamente o seguinte: a variação A, todas as características do cluster. Então, o copy fala diretamente para o cluster, a imagem representa o cluster e a oferta adequa ao cluster, certo? Então, exemplo, cluster de mães executivas, certo? Então, eu estou lá com mulheres de 32 a 40 anos, com filhos, trabalham em tempo integral, interesse em carreira, comportamento, compra online e mobile, localização em grandes cidades. Então, basicamente, tem como a gente fazer essa segmentação hoje dentro do Facebook, por exemplo, entendeu? Através dos nichos de interesse. Tem pessoas ali, o público que compra online, a gente consegue colocar que são mulheres, que têm filhos, etc, etc, né? Então, basicamente, vou falar assim, tipo, para mães que trabalham. Então, tipo, é possível emagrecer sem abrir mão de tempo com seus filhos. Então, eu já consigo atingir esse tipo de público. Se eu estivesse falando, por exemplo, com mães mais jovens, eu iria falar mais uma coisa, tipo assim, que é mais fácil a pessoa ter mais tempo para ter mais espaço com o seu filho para ganhar mais dinheiro e alavancar a carreira, porque são pessoas mais jovens. Elas querem alavancar a carreira, não tanto quanto uma mulher de 32, 40 anos que já, às vezes, já tem uma vida mais estabilizada, entende? Então, a comunicação com uma e com outra é totalmente diferente que eu tenho que fazer, certo? E aqui eu vou falar um pouco sobre as métricas, né? As métricas que a gente olha a nível de para a gente identificar se um cluster está dando certo, né? É a porcentagem do CTR, que é o click-through rate, tá? Para você que não entende o que é o CTR, que é basicamente quantos por cento clicaram no anúncio e ficaram no anúncio, certo? A gente tem o CTR, a gente tem o play rate e tudo mais. Então, se a gente tem um CTR alto, tá? Quer dizer que o anúncio chamou a atenção. Então, CTR são as pessoas ali que clicaram e fizeram parte do anúncio. O tal do CPC é o custo por clique, que é quanto você está pagando por clique, certo? Dentro de uma análise que a gente faz, a gente consegue identificar se o criativo é bom ou não, às vezes só pelo CPC, tá? Porque se ele tem um CPC baixo e barato, quer dizer que ele tem mais pessoas clicando. Quanto mais pessoas clicando e eu posso pagar por clique, tem mais pessoas entrando na minha VSL e talvez mais pessoas comprando a minha oferta. Mas tem um segredinho aí. Às vezes o CTR está alto pra caramba e o CPC está muito baixo. Não quer dizer que o criativo é excelente, tá? Às vezes pode ser que ele trouxe muito público curioso e público desqualificado para a tua oferta. Então, no final, o que vai importar é a taxa de conversão e o CPA, tá? Que é o custo por aquisição. Então, por exemplo, CTR alto, CPC baixo, certo? Então, eu tenho muitas pessoas clicando, tendo custo por clique que estão clicando ali, eu estou tendo, então, métricas altas de um lado e métricas baixas do outro. Então, está tudo equilibrado, parece. Quando eu vou olhar a VSL, quando eu vou olhar o funil, a retenção está baixa. Não tem pessoas comprando. Então, isso é um sinal, um alerta vermelho que talvez o seu criativo não seja tão bom quanto você pensou nas métricas, tá? Então, a taxa de conversão em venda de resposta direta, a gente costuma aceitar de 1 a 2%, tá? Em landing pages, assim, que são aquelas páginas de low ticket, etc., tendem a ser um pouco mais alto. Mas em páginas de público frio, de 1 a 2%. Então, o que seria 1 a 2%? A cada 100 pessoas que entram, uma compra. Tá? A cada 100 pessoas que entram, duas compram. Então, seria basicamente essa nossa conta que a gente faz. Então, a gente sempre tolera 1% de conversão. Óbvio, se tua oferta for muito boa e teu anúncio for muito disruptivo, tu vai ter um CPC, tu vai ter um CPA menor, uma conversão maior. Então, quanto mais eu posso pagar para adquirir cliente, certo? Vamos supor, eu paguei lá US$ 100 e eu fiz uma venda de US$ 320, eu então lucrei US$ 220, certo? Automaticamente o meu CPA é de US$ 100. Então, quer dizer que o meu custo por aquisição de cliente é R$ 540, vamos supor, entendeu?
Então, quanto menos eu pago para adquirir esse cliente, mais dinheiro eu tenho no meu bolso, porque o meu ticket médio aumenta. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Tranquilo? Sei que é um pouco complicado falar dessas coisas aqui, mas vocês vão começar a entender um pouco disso aqui. E a gente tem a parte mais interessante, tá? Que é o ROAS e o ROI, certo? Então, o ROI é basicamente a receita menos o custo dividido pelo custo, certo? Então, basicamente, ele gastou 1.000, faturou 5.000, então, se eu tenho 5.000 menos 1.000 dividido por 1.000, é 4. Então, quer dizer que o ROI foi de 4, tá? O ROAS, ele já é descontado do imposto. Então, o ROAS é, no final, a margem que você recebe líquida. Então, é descontado imposto, descontado custo de produto, tudo mais, etc, etc. Então, sempre vocês precisam estar atentos se uma operação, por exemplo, tem operação que fala, eu vou te pagar pelo ROI e eu vou te pagar pelo ROAS, é diferente, entendeu? Então, tipo, sempre vocês têm que entender que o ROAS e o ROI é muito diferente. E tem uma pegadinha aí, tá? Porque o ROI é basicamente o faturamento menos o custo dividido pelo custo. Então, tipo, cara, deu ROI tanto no teu anúncio, eu vou te pagar por isso. O ROAS é tipo, cara, eu vou te pagar depois que eu descontar imposto, depois que eu descontar custo de produto e depois tudo mais, entendeu? O ROI é basicamente como se fosse o teu lucro, exato. Então, tipo assim, cara, eu investi 5.000 para me voltar 4. Então, eu tô com o ROAS 4, entendeu? E óbvio, né, que o Lula tem que pegar a parte dele ali, a fatiazinha dele. Então, se você teve um ROI bom, por exemplo, vamos supor, tu direcionou um anúncio para mulheres grávidas, tu teve um ROI bom, significa que aquele cluster pode ser lucrativo. Então eu vou lá e vou repetir a dose, certo? Vou fazer variações do anúncio, vou fazer coisa do tipo, entendeu? É, essa parte aqui de rodar teste vocês ignoram, certo? Isso aqui pegou de um outro playbook que eu tinha colocado junto, não seria então interessante. E aqui seria uma tabela de comparação, por exemplo, quando eu vou testar alguns clusters diferentes, certo? Então, por exemplo, vocês podem ver que aqui no caso, eu posso ter o melhor dos mundos, que é um CTR alto, um CPC bom e a conversão alta, certo? Eu posso ter, no caso, um CTR baixo, com um CPC um pouco mais alto que o outro, certo? Com uma taxa de conversão ok. Então, sempre o que vai definir no final, galera, é a taxa de conversão no CPA. CPC e CTR são métricas secundárias que a gente vai olhando, tá? Sempre o mais importante para a gente olhar para um criativo, se ele é um criativo bom, é o quanto que ele está vindo por venda. Então, por exemplo, essa semana eu identifiquei uma oportunidade muito forte que me fez escalar e dobrar o meu lucro. Então, eu estava, por exemplo, nos primeiros 7 dias eu tinha feito 350 mil de lucro. Nos últimos 7 dias eu fiz mais 350. Por quê? Eu identifiquei uma oportunidade com o meu gestor. Falei, cara, esse CPA desse anúncio está muito baixo. Vamos duplicar e fazer variação dele, colocar umas headlines, umas coisas muito doidas para a gente ver o que acontece. Duplicamos e deu certo. Então, basicamente, quanto mais eu posso pagar por cliente, mais eu posso investir. Então, por exemplo, se eu tenho 100 mil reais e o meu CPA está dando tipo de 500 reais, eu sei que com 100 mil reais eu vou conseguir trazer 200 clientes. Entendeu? Eu sei que com os meus 100 mil reais eu consigo trazer 200 clientes. E se eu tiver 200 clientes me pagando um ticket médio mais alto dos meus 100 mil reais, quer dizer que, por exemplo, eu estou pagando 100 e está voltando 300, vamos supor. Eu sei que o meu CPA está baixo, então eu posso carcar a bota ali para mim conseguir colocar mais cliente para dentro. Então, quanto mais cliente eu tenho para dentro da minha estrutura, pagando menos por isso, mais dinheiro eu tenho no meu bolso, certo? Muitos pontos são importantes, tá? Que vocês precisam identificar. Que, por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês agora que me fez colocar muito mais dinheiro no meu bolso. Sempre vocês, quando vocês estiverem à frente de uma operação, vocês têm que identificar qual que é o tipo de produto que está vendendo. Como hoje em dia, muitas empresas vendem produtos de nutracêutico, vou dar um exemplo, tá? O produto em gummy, ele custa US$ 4. O produto em cápsula, ele custa US$ 2,50. Ou seja, se a gente tem uma venda de 6 potes, certo? A gente tem uma venda de 6 potes. Eu estou falando, então, que a cada pote meu que eu tenho, certo?
cada pote que eu pago US$ 1,50 a mais, eu estou pagando US$ 9 a mais, certo? Então, se eu fosse fazer uma venda de 6 potes a 2,50, eu estaria gastando, então, no total de ali, mais ou menos, R$ 15, certo? Como eu estou pagando US$ 4, eu tenho US$ 9 a mais. Cada US$ 9 a mais que eu tenho, se você coloca isso em escala, certo? No final do mês, o teu ROAS abaixa. Então, o custo de produto importa muito quando você faz parte de uma operação, quando você quer ter uma operação, tá? Porque eu consegui colocar mais de R$ 150 mil para dentro do meu squad só mudando o custo de produto. Eu disse que, cara, o Gummy é bom? É bom pra caramba. Dá uma nova cara? Dá. Só que ele tá dando um custo muito alto. Então, não tem por que eu usar o Gummy, entendeu? Aí eu fui e troquei para cápsula. Quando eu fiz isso, o meu ROAS aumentou, o meu custo de produto diminuiu. Então, quando meu custo de produto diminuiu, o meu ROAS aumentou, quer dizer que basicamente eu estou com mais dinheiro no meu bolso. Pode falar, Lucas. Perguntando sobre essas métricas ali, algumas mais específicas dos criativos, por exemplo, você chega, assim, o pessoal que entra numa operação como júnior, por exemplo, eles analisam essa parte do play rate, hook rate, body conversion, quais são as métricas, assim, que por mais que sejam, essas daí são muito importantes, mas, assim, as que mais vai aprimorar para eu conseguir, melhorar os criativos? Cara, essas aqui são específicas, entendeu? Tipo assim, se ele tem um CPC bom e um CTR alto, provavelmente o hook rate dele também vai estar bom, entendeu? Isso aí já é métrica Aham, secundária. Geralmente a métrica primária que a gente olha é a conversão em CPA, tá? aham. CTR e CPC já é secundário. Então, tipo assim, a gente tem que olhar, por exemplo, ó, tem uns criativos com um CPC bom. Se ele fizer venda, ok. Aí se ele é um criativo que tem com CPC bom, CTR bom e fez venda, aí ele é perfeito. Agora, por exemplo, se ele tem CPC bom, CTR bom, mas no final ele não fez venda, então ele é descartável. Então, a gente só sabe disso testando, mas a métrica mais importante que a gente tem é o CPA, tá? É o custo por aquisição. O quanto que eu posso pagar para fazer uma venda para aquele cliente. Quanto Mas, menos eu posso pagar, mais dinheiro eu posso ganhar. Mas assim, considerando, vamos supor que você já tá, tipo, ali de repente você subiu um criativo, esse criativo gerou vendas e tudo, mas não deu escala. Provavelmente você vai olhar para uma outra métrica, talvez no hook rate. O que que você faria nesse caso? Vamos Aí supor eu tenho de. que ver, por exemplo, se o hook rate dele é bom, eu posso pegar e conectar ele em outro corpo, entendeu? Para ver se vai vender com outro corpo. Às vezes o corpo dele não está tão bom. Às vezes Aham. não fez tanto sentido, mas vai depender muito do criativo, porque se ele não pegou escala, geralmente a gente tem que ver, pô, o hook estava bom? Estava conectando? Tava conectando. Então, beleza, então vamos testar isso aqui em outro corpo. Então, eu acho que eu olharia isso aí de secundário, mas eu não me aprofundaria muito nisso aí não, mano, entendeu? Uhum. Porque não faz muito sentido. O que faz mais sentido é você fazer mais testes, entendeu? Duplicar os Talvez seus até testes. pensar mais na fatia de público mesmo, né, que a gente tá vendo Exato. agora. Pensar mais em como você pode atingir as pessoas ali de uma forma mais certeira do que ficar perdendo tempo, às vezes, com um criativo que não vendeu, entendeu? Que não deu escala. Aham. Beleza, obrigado. Valeu. Fala aí, Rafael. Olá. Sobre o ROI e sobre o ROIs. Eu sempre tive essa a visão que o ROI seria sobre o investimento total da operação, por exemplo, equipe, produção do produto e o ROIs ligado à questão do investimento de publicidade. Não seria isso? Mano, não. Na verdade, assim, numa operação de resposta Ah, direta, o ROI é de ah, acordo com o que você tem de sobre lucro dividido por faturamento, certo? ah, É o lucro dividido pelo custo de tráfego. O lucro menos custo de tráfego dividido pelo custo de tráfego. Isso a gente tem o ROI, certo? ah, Basicamente, se a gente tem o ROAS, é quando desconta o resto, que é tipo custo de equipe, custo de produto, custo de conta de tráfego. Por exemplo, aqui a gente roda com uma agência que pega 6% do que a gente roda de custo. Então, para eu chegar no meu ROAS ideal, eu tenho que descontar isso aqui antes, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, eu lucrei 500 mil, mas eu rodei 500 mil com essa agência e eu tiro lá meus 5%, eu sei que 25 mil é daquela agência, entendeu? Então eu tenho que tirar 25 mil do meu custo. Então o ROAS é isso, o ROAS é o resultado final da parada, o ROI é o bruto, entendeu? trabalho invertido, né? Isso. Entendi, valeu. Fala aí, Rodrigo. Boa noite.
geralmente eles falam que o criativo não aguentou escala. O que isso seria? Cara, quando o criativo não aguentou escala, foi que ele estourou o CPA, entendeu? A gente sempre tem um teto para pagar no criativo. Então, se ele não aguentou escala, quer dizer que a gente colocou esse criativo para escala, mas ele estourou o CPA. Quando ele estoura o CPA, é como se o criativo tivesse ficado no prejuízo ou empatado. Então, isso quer dizer que ele não é um criativo de escala, entendeu? Mesmo vendendo, então. Mesmo vendendo, tem criativo que faz duas, três vendas, coloca para escala, ele não aguenta. Então, quer dizer que, tipo assim, Ah. ele não é tão forte como a gente imaginava, entendeu? Aí faz Porque variação dele, no caso. ou descarta. Depende do tipo de criativo, entendeu? Tipo, se é um Aham. cara que fez duas, três vendas, eu insisti nele e ainda não foi, geralmente eu abandono, entendeu? Sim. Descarta 100%, então. Sim, como a gente testa um volume muito alto, eu costumo descartar. Tipo, nem olho para trás, entendeu? Entendi. Obrigado. Boa. Vamos aqui agora. E a otimização aqui, né? Quando você tem clusters vencedores, né? Você faz variação de headline, de ângulo, de CTA, entendeu? Você troca a imagem do começo, varia criativo, mantém a copy e tudo mais. Oferta, vamos supor, estou falando nisso a nível de VSL. Você troca o preço, varia o parcelamento, varia o bônus. Vou dar uma dica para vocês, rapidinho. Deixa eu até pausar a gravação aqui. Isso aqui. Bom, e agora os erros mais comuns e como evitar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você segmenta demais, né? Você faz um erro, você pega mulheres grávidas, ruivas que calçam 44, aí você vai se ferrar, entendeu? Porque você segmentou muito a tua campanha. E isso acontece geralmente com quem tenta vender na cidade, né? Porque o custo é muito caro para tu vender na cidade. Por exemplo, alguém que já rodou tráfego local aí, vocês estão ligados que às vezes se tu erra o público ali, mano, o custo por lead fica tipo 20, 30 conto, velho. Então é foda, você tem que saber lidar com isso aí. Dá até arrepio só de lembrar do tráfego local, tá louco? Então, basicamente, mano, você segmentar demais é muito errado. Você criar 20 clusters com cada um com 500 pessoas. Então, o público é muito pequeno, não tem escala, entendeu? Se você segmenta demais, não tem escala. Então, isso é um erro, tá? Então, o mais certo que tu pode fazer é tu achar 3, 4, 5 clusters ali, certo? Para você conseguir validar. A aula do Braz é quarta-feira, tá? Quarta-feira agora. Dia 17. Boa. Vamos lá. Deixa eu cluster, vamos lá. Erro 2. Achar que cluster é igual a persona. Então, o cluster é para segmentar os alunos e a persona é para os anúncios e a persona é para escrever a copy. O cluster a gente usa para atingir e a persona a gente usa para falar, certo? Então, o cluster é aquele pequeno grupo, certo? E a persona é a pessoa que você criou, o Bob que tu criou ali, certo? Testar sem dados suficientes, tá? Tu roda um teste com R$ 20 por cluster, 2 dias e 10 cliques. Então, tipo, deixa rodar, entendeu? Se você não tem dinheiro para rodar tráfego, não rode. Você só vai perder tempo e paciência, entendeu? Tu tá com R$ 100 querendo mudar de vida, você não vai conseguir, velho. Simplesmente é isso. Você quer achando que você vai colocar o produto R$ 100, ele vai vender? Não vai. Você tem que estar disposto a gastar dinheiro para ver os dados e ver se vai vender. Tráfego pago, resposta direta é compra de dados. A gente compra o dado ali, a gente compra os dados para a plataforma e vê se faz sentido escalar. É assim que funciona o jogo. Se tu não tem dinheiro, não vá querer rodar produto, mano. É simplesmente isso. Ah, o problema, eu tenho 10 mil de caixa. É pouco, entendeu? Por mais que tu vai rodar, pô, quero testar um low ticket ali e tal. Tu tá disposto a gastar esse dinheiro sem saber se ele vai voltar? Porque beleza, tu consegue gastar 30, R$ 500 para testar um produto. Mas você sabe se esse dinheiro vai voltar? Você está disposto a colocar R$ 500 dos seus 10 mil e ele não voltar? Você está disposto a colocar R$ 1.000 dos seus 10 mil e ele não voltar e seus 10 agora virar 9? Então eu acho pouco, certo? Então, faça caixa e não teste na loucura, certo? Só teste quando você tiver caixa, beleza? Mudar tudo de uma vez, que é o que eu falei, não isolar a variável. Então você vai lá, você testa o cluster com a imagem, coisa, você não sabe o que funcionou. Então, basicamente,
Não isolar variável é um dos maiores erros dentro do marketing digital, tá? Você ignora dados qualitativos. Você só olha números e você não entende os seus clientes. Você não olha o Reddit, você não olha o YouTube. Você não vê as comunidades, você não participa das paradas. Então é assim que acontecem os piores erros dentro do tráfego, de vendas. Por quê? Você não sabe o que o seu público está consumindo. Por exemplo, vamos supor que mudou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui viu notícia de emagrecimento essa semana? Vou dar, tipo, um minuto aí para vocês levantarem a mão e me falar o que é o hype agora de emagrecimento. Vamos lá. Quem que é? Alguém arrisca? Retrato Tida? Ela mesma. Retratotida? Exato. Retrato Tida é o novo hype. Então, se tu chega para um cliente e começa a falar de Ozempic natural, tu já tá perdido, entendeu? Porque esse cara já tá com outro nível de consciência, ele já conheceu o Monjaro, agora tem Retrato Tida, então se tu não conhece teu público, não sabe o que ele tá consumindo, não sabe o que ele acompanha, o que acontece na vida dele, tu tá perdido. Então, se tu é um nutricionista, chega pro cara, vamos tomar Ozempic aqui, que o Ozempic é bom. O cara fala, mano, mas eu já ouvi falar da Retrato Tida, por que você tá me oferecendo Ozempic? Retrato Tida não é melhor? Aí o nutricionista fala, eu não sei, entendeu? Eu não sei porque eu não estudei isso. Então, se você ignora os dados, se você não olha o que as pessoas estão consumindo, o que elas estão falando, você não sabe o que está acontecendo no mercado. Então, isso é um erro muito grave também, tá? Não documentar os aprendizados, certo? Eu consegui criar um processo meu de teste depois que eu documentei. Então, eu falei, cara, meu primeiro teste é headline. Depois da headline, eu vou testar autoplay, que é as primeiras coisas que as pessoas veem na página. Após isso, eu vou testar microlead. Validei uma microlead, eu vou testar novas leads com essa microlead. Então, eu consegui criar um processo depois de um tempo, até eu testar tudo. Mas antes disso, não tinha o processo. Eu vi que não documentar o que eu fazia era errado. Então, sempre que você tiver no processo de criação e tu acertar alguma coisa, tu faz a engenharia reversa. Como que eu cheguei nessa conclusão? E aí tu vai entender o porquê tu acertou aquilo. Por que essa oferta converteu? Por que esse anúncio vendeu? Engenharia reversa. Volta a fita, entende aonde você estava mexendo ali, para ver onde você pode chegar. Beleza? E a conclusão, no final, é que copy genérica para todo mundo é fácil de fazer, segura, mas é ineficaz. Quando você hipersegmenta ali, ela é mais trabalhosa, mais arriscada, porém é mais lucrativa. Certo? Capotou, a outra capotou aqui no chão. O cachorro. E basicamente é isso, certo? Aqui tem mais alguns detalhes aqui para vocês, beleza? E é isso. Vai dar tempo ainda, eu acho. A aula ficou muito curta, então eu vou passar os prompts para vocês também, vocês usarem. Tá? Mas eu vou dividir em duas aulas. Deixa eu parar aqui, que aí vai. Vou pausar essa gravação. Alguém tem alguma dúvida antes de eu pausar? Não? Ô, Covalão, Pode falar. uma questão que eu observei aqui na operação foi principalmente em ED, foi muito fácil encontrar público desqualificado, porque assim, CTR a milhão, CPC minúsculo e assim, CPA altíssimo. Existe alterações simples na copy que você consegue qualificar o público ou é mais fácil descartar e ir para a próxima? Mano, isso aí é do nicho. Esse nicho tem um público muito ruim. É foda. Sim, Ele é um nicho muito sazonal, mano. Tu faz oferta, a oferta vende e para. Não tem oferta nunca que vende pra caramba, assim, mano. É muito sazonal mesmo. Tem que acertar e aproveitar o hype. Eu já sei que se acertar entendi. ED aqui, tem que aproveitar, porque o público é muito ruim. A retenção é a menor que tem, porque a VSL é mais 18. Quem participou da aula do Sim, Trevisan teve desprazer de ver as VSL de ED, né? entendi, Alesca. valeu. Valeu, mano. Tamo junto. Oiê, boa noite, Covolano. Oi, oi. Deixa eu fazer aqui duas perguntas. Bora. Primeiro, quando você falou lá da parte, tipo, do dado demográfico, que você até falou que você faz um monitoramento, né, através das vendas, né?
Sim. Vocês fazem, isso é uma coisa que as próprias plataformas que fazem a venda, por exemplo, Cartpanda, etc., tem esse dado ou vocês precisam esquematizar de alguma forma, tipo, por exemplo, mandando um formulário para o lead, alguma coisa, para que vocês peguem esses dados das pessoas? Isso aí a gente faz mais no back-end, né? Porque as informações que vêm são muito vagas, que é endereço, nome, a gente não tem data de nascimento, nada. Então, por exemplo, a gente manda às vezes um quiz no e-mail do cara, tipo assim, ó, responda e ganhe um brinde, entendeu? Responda e participe do nosso wiki. Lá eles gostam muito sempre de promoção. Então a gente oferta um wiki raffle, né? Que é basicamente um sorteio semanal que o cara tem acesso a participar de mais coisas da nossa operação. Então, ele pode ganhar pote de graça, ele pode ganhar consulta de graça, coisa do tipo assim, entendeu? Com o nosso agente de IA, coisa do tipo. Então, a gente consegue esses dados mais no back-end, tá? A gente sempre está tentando conhecer mais o nosso público, porque sempre que ele pede reembolso, ele tem que preencher um formulário sinistro. Então, a gente já sabe qual que é o público que pede reembolso, entendeu? Então, aí a gente começa a não anunciar para esse público, entendeu? Tá, Porque aí, se eu sei legal. para quem não vende, eu não tenho por que continuar segmentando anúncios para isso. Por exemplo, eu estou vendendo para o público que está comprando, mas eles pegam 80% e pegam reembolso. Então, não faz sentido eu continuar vendendo para esse público, né? Uhum, sim. Aí faz, Essa tipo, é todo tipo de pergunta, assim, que isso. vocês conseguem mudar, né? Tanto os características, assim, igual esses dados, né? Por exemplo, sexo, idade e tal, como também, por exemplo, renda, essas coisas. Sim, a gente sempre faz perguntas mais específicas ali nesses wiki raffle e no formulário de reembolso, que aí é onde a gente consegue pegar tudo, né? O formulário de reembolso ele é bem extenso, então o cara pedir o reembolso, ele tem que informar um monte de coisa lá. Então é que a gente pega os dados dele também. Tá. Depois você pode escrever como é que é essa expressão que você falou, que é Wiki comum lá. raffle, vou mostrar para você aqui. Geralmente a gente vê bastante isso em cassino, então. Ah, tá. E a outra pergunta que eu queria fazer é, você falou ali no finalzinho dos erros, e aí você desenvolveu a questão, né? Headline, autoplay e microlead, né? E você vai trabalhando cada um dessas variáveis. A gente vai ter alguma coisa de aula mais para frente que vai trabalhar nessa parte de, não sei se específico de variações quando a gente acerta algo ou quando erra para fazer essa análise, Vai. vai? É o outro playbook que eu tinha feito que é de otimização, mas ele ficou muito voltado para oferta, então eu vou deixar ele na sua frente. Então, quando a gente entrar em oferta, eu vou mostrar para vocês otimizando a oferta na prática, entendeu? Eu vou começar a trazer os gestores de tráfego para conversar com vocês, para falar sobre um pouco mais de oferta. Vou trazer mais copy chief, que é a hora que eu vou trazer o Derek, vou trazer o Diogo, vou trazer outras pessoas para falarem mais sobre oferta, porque esses caras vão ser os caras mais específicos para falar de oferta. Eu sou um cara que eu conheço mais de anúncio, não que eu não sei de oferta, tá? Eu sei hoje fazer oferta, mas eu nunca fiquei muito focado em escrever VSL. Então, eu sei como fazer uma VSL, eu já escalei VSLs que vendem, mas tudo tem, eu acho que o processo, né? A gente está finalizando a parte de anúncio, vamos entrar mais em oferta, a gente vai ver tudo isso. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o que que é um autoplay, entender o que que é uma boa headline, onde vocês podem conseguir isso, como se fazer um teste microlead legal, tudo mais. Uhum. E aí, assim, por último, desculpa estender aqui as perguntas, mas Tranquilo, aproveitando tranquilo. até o que você falou aí da questão dos ads, quando você disse, por exemplo, que vocês, por testarem um volume muito grande, às vezes você olha ali mais o CPA, né, e o CTR, né, é isso? Ah, não, desculpa, CPA o e CPA é CPC. a conversão, o CPC Isso. para depois aí você descartar. O que eu percebi é que algumas pessoas vêm falando a respeito de operações que estão testando menos volume e focando mais em qualidade. Aí você acha que esse tipo de análise tem que ser diferente? Por exemplo, aí para olhar essas métricas secundárias, tal, ou você fala assim que pela sua experiência no como é volume, o mais importante para você é isso? Cara, eu acho assim que eu sempre vou partir do suposto que o CPA é a mais importante. Então, por mais que seja uma leva de 50 a 100 anúncios ou uma de 15, tem que ter venda, entendeu? Se não teve venda, para mim não é uma leva desqualificada. Então, eu acho que não tem diferença não, tá? De o Tá. volume é que, tipo, eu digo que a gente testa um volume maior porque a gente tem mais caixa. Se a gente não tivesse tanto Uhum, caixa, não testaria tão forte assim, entendeu? E entendi. óbvio, tudo é momento. Como o Facebook não está passando nada, não tem porque eu testar 100 anúncios agora. Eu vou lá e vou testar Aham. menos, porque eu sei que tá rejeitando tudo, entendeu? Mesma coisa o Google. O Google eu tô com um problema que é o seguinte: tem muitas pessoas que estão conseguindo gastar, muitas pessoas que não estão conseguindo gastar. A gente não está conseguindo gastar, mas tem cara que está gastando, então eu quero entender o porquê disso. Aí eu tô me conectando com esses caras para entender, entendeu? Então, tipo,
Eu gosto de criar pontos com outras pessoas para começar a entender, porque às vezes, por exemplo, tu conversar com outras operações vai mudar o teu jogo. Às vezes o cara te dá um hack ali que muda tudo, entendeu? Então, é muito importante isso também. Mas a nível de quantidade, assim, não tem muita diferença não, tá? É que só, tipo, mais o quanto a pessoa aguenta testar. Tem operação que eu não aguento testar igual o Instituto, por exemplo. Às vezes o cara tem ali 4, 5 funcionários que ele trabalha com ele e ele não consegue testar 100, 200 anúncios na semana, porque se fizer isso já fode o caixa dele se não der certo, né? Então, é isso. Isso você fala tanto para o Meta como para o Google, assim, esse tipo de análise dessas métricas? Sim, Tá. sempre a gente analisa, principalmente CPA. Se o CPA tá forte no Google, por exemplo, aí eu escalo. Se não, eu não escalo. Porque às vezes Tá. não compensa. O público do Google, ao mesmo tempo que eles compram mais fácil, eles pedem reembolso mais fácil. Então, se meu CPA não estiver de Ah, tá. acordo, não tem por que eu escalar, entendeu? Vai me dar prejuízo no futuro. Tá certo. Obrigada, viu? Nada. Fala aí, Arthur. Boa noite, Covalão, tudo bem? Bom, Eu tenho uma pergunta que é pegando até em linha com a pergunta da Lisca sobre as métricas e tal. É, provavelmente isso vai variar de operação para operação, tá? Mas eu queria saber sua opinião. Geralmente nas operações, em relação ao Copy Júnior, eles direcionam o Copy Júnior a entender e ler as métricas e também como fazer os testes de variação, ou é mais isso, o Copy Júnior tem que ir atrás das coisas? mas o Copo Júnior tem que ir atrás, mano. As operações, tipo assim, pensa que o gestor de tráfego tá subindo anúncio. O gestor de tráfego é o cara que mais trabalha na operação, mano. O cara fica acordado Uhum, até tarde, ele sobe anúncio, se cai conta, ele se fode, ele tem que fazer contingência. Ele não vai parar pra te ensinar, mano. Sinto muito, certo. velho. O cara, quem é Uhum, gestor de tráfego? O Rafael ali, eu e o Rafael é do tráfego, ele tá ligado, o negócio é doido, filho. Você ser gestor de tráfego, quem mais é? Acho que o Lucas Bernieri também é gestor de tráfego. O negócio é doido, filho. O Lucas uhum. Martiniano também, né? Então, vocês teriam paciência de parar para ensinar um Copo Júnior a ler métrica, mano? Eu acho que não, velho. Eu acho que os caras tá corrido demais. Então, tipo assim, mano, parte mais da tua parte, tá? Aprender isso aí, Uhum, grudar os caras ali, entender o que, que eles podem, o que você pode analisar, porque é isso. Os caras são muito corridos, mano. Principalmente uhum. gestor de tráfego. É foda. Não, bom saber. E na parte também de isolar as variáveis, que isso eu acho que já é mais copy chief, né? Ou a pessoa que está responsável pelo copy júnior. Mano, é tipo assim, eu acho que até o gestor de tráfego, se ele for bom, ele consegue tomar essas decisões. Ele é um cara mais sênior, tá? Agora, Uhum, geralmente, tu tem que ser bom de entender o que acontece no funil, tá? Isolar variáveis, que eu digo, é tu conseguir identificar qual teste pode ser feito para otimizar mais aquela oferta. Então, se eu isso. trocar headline, vai vender mais? Só ver se eu deixar sem headline vai vender mais? Isso hoje tem ferramentas que facilitam o nosso teste. Por exemplo, o VTurb, hoje eu consigo testar A, B, e ele vai testando. Tipo, eu coloco lá que eu quero 25% em cada. Então, sem headline um, headline 2, headline 3. No final, ele me dá um resultado, entendeu? De qual Uhum, performou melhor. Então, hoje a gente já tem ferramentas para fazer isso. Então, o teste é mais tempo de tela, mano. Quanto mais tempo de tela tu tiver, mais fácil vai ficar para tu conseguir isolar variáveis e entender o que precisa ser feito, entendeu? É tipo, eu falo, não. tu como copy júnior não vai ter o cognitivo de um copy sênior, entendeu? O copy sênior, por exemplo, ele já tomou muita pancada, já otimizou muita oferta, então ele já sabe o que fazer. Por isso que hoje, quando eu olho para uma oferta e tá dando ruim, eu já sei onde eu vou mexer. Mas quando eu era copy júnior, eu não conseguia, não. E não é porque, tipo, eu tenho uma bagagem de copy sênior, é porque é o tempo de tela. O meu tempo de tela analisando a oferta me fez ter essa facilidade hoje em dia. Não é porque eu sou copy sênior, entendeu? Copy sênior é só Uhum, um nome, né? É só, tipo... Que tem cara, vou ser bem sincero, galera, tem cara hoje que é copy sênior, que tem conhecimento de copy júnior porque acertou uma oferta, tá? Então, tipo assim, título desses caras não é nada, tá bom? É tipo, é conhecimento. Literalmente conhecimento que o cara tem. E quantas porradas que ele já tomou, quanto que ele já acertou, tem cara que não sabe nem fazer lead, fazer micro lead, porque ele acertou uma oferta na cagada. Entendeu? Ele tá lá como copy sênior. Acontece muito, tá? ah, Principalmente beleza. muitos caras que entram aí com faturamento forte no mercado, que chega na operação, a hora que vai ver, é o Júnior quase pleno, exatamente, ele mesmo. Não, eu nunca Beleza, falo nome, valeu, não, hein? mano. Valeu. Mano, eu vou pausar a gravação aqui pra nós já partir que a outra aula é mais curtinha. Fechou?
Mais alguma pergunta aí? Mais alguém que fale agora ou cara isso para sempre? Vocês ficaram até o final, hein, mano? 53 malucos hoje, você tá doido. Retenção máxima. A aula de hoje foi paia? Ou gostaram? Braba. Braba? Top, Curtiram? top. Top. Muito boa.